atravessar um oceano com um veleiro. Mesmo um veleiro razoavelmente pequeno consegue fazer isso. Mas nem todo mundo que tem um veleiro faz isso, obviamente. Por quê? Pelo preparo necessário, pela falta de conhecimento, pela falta de vontade, talvez, é bastante entediante também em alguns momentos. Mas eu apostaria que, de longe, o maior motivo é pela falta do recurso mais escasso no planeta Terra nessa época: o tempo. Quase absolutamente ninguém hoje tem tempo sobrando. Mas ao mesmo tempo, com todos que eu conversei que atravessaram o oceano em um veleiro, acho que nenhum deles se arrepende. É uma das mais desafiadoras empreitadas que alguém pode fazer na vida. Mas ao mesmo tempo, é uma das experiências mais transformadoras que existe no planeta. Longas travessias são como um jogo de xadrez. Há várias questões envolvidas, uma estratégia, se posicionar bem em relação ao vento, e a gente consegue andar em qualquer direção ao vento, mesmo contra o vento a gente consegue fazer um zigue-zague, mas demora o dobro do tempo e força muito mais a tripulação e o barco. Então, o veleiro, em qualquer trajeto longo, vai sempre tentar ir a favor do vento ou de lado com o vento. E é uma série de padrões de correntes e ventos pelo mundo que, se você pensar estrategicamente, você consegue praticamente andar sempre a favor do vento. Isso vai fazer realmente você ter que fazer um percurso muito maior, mas na maioria das vezes vale a pena. Esses sistemas estão aí milhares, talvez milhões de anos da mesma forma, e inclusive são as mesmas rotas praticamente que as grandes navegações usavam e são as mesmas que a gente usa hoje. Algumas ficam todos os anos na mesma direção em todas as épocas do ano, como sistemas de vento alísio, por exemplo. E algumas outras trocam sentido dependendo da época do ano, como as monções, ou então sistemas de frente frias e frente quentes que parecem válvulas que abrem e fecham e permitem você passar em algum momento ou não. As previsões do tempo ajudam muito, óbvio, e hoje em dia a gente tem previsões muito boas, mas mesmo assim, elas jogam uma previsão de 7, no máximo 10 dias pra frente, e depois do terceiro, quarto dia, essas previsões não são muito boas, elas vão acumulando erros. Uma previsão para amanhã é muitas vezes mais precisa do que uma daqui a 5 dias. E isso não é suficiente para uma travessia, como a gente vai mostrar hoje, que é de 60 dias. Então, como que você lida com isso? Nesse caso, é preciso usar as cartas piloto, que são cartas que dividem o mundo em várias regiões e dão uma estatística dos ventos mais comuns, do que pode acontecer naquela região, e tem uma carta piloto para cada mês de cada região. Assim você consegue estrategicamente bolar uma rota que tem mais chance de ser confortável, de dar certo e atingir o seu objetivo. É um pouco como uma aposta, mas se você fizer direitinho o seu planejamento, as chances são muito grandes, desde que você sabe o que você está fazendo, né? E eu vou falar hoje com o Murilo Novaes, que é acho que o principal jornalista da vela no Brasil e foi contratado recentemente para levar um catamarã de 45 pés da África do Sul até a Europa. Cara, o que você considera, o que você pensa antes de fazer e de se programar para um delivery desses, cara? Bom, eu estudei pra caramba, a responsabilidade é grande, né? Um barco novo, um Leopard 45, um catamarã, né? Do Paulo Bittencourt, né? O proprietário, que aliás acho que é até seu apoiador. Ah, que legal, cara. É verdade, acho que sim. Com os dois filhos dele, o Rafa e o Guto, né? Guto, nosso monge, uma figura, né? E tal. Não tinha experiência, né? Os meninos e ele. Chamei o Davi Caproni, que velejou muito comigo, meio imediato, né? Pra ser meio imediato. E nos preparamos bem. Peguei cartas piloto que eu tinha, fiz muita pesquisa, né, meteorológica para ver, né? E fiquei feliz porque no fim agora é mais fácil falar, né? Porque já deu certo, né? Mas no fim conseguimos, e consegui um negócio bem legal que foi passar de lá do Cabo Verde para Tenerife, né? Para as Canárias, que era uma possibilidade, mas uma possibilidade remota, digamos assim, né? Mas que no fim deu certo. Esse é de longe o pior trecho dessa viagem, de Cabo Verde até Canárias, até Europa na verdade, porque a partir dali o vento é sempre contra. O normal seria você se afastar bastante da costa e quase até a América para contornar sempre com vento a favor, mas isso demora muito mais tempo. Mas de qualquer forma essa aventura não começou daí, então vamos voltar um pouquinho lá para o início. Primeiro, zarpamos de Cape Town rumo a Luderitz. Luderitz, na Namíbia, lugar de onde o nosso querido Amir Klink saiu remando, né? E lá tem uma placa, né? Amir Klink's placa, que a gente limpou a placa.
Deu um trato na placa do Amir lá, hein? Mas enfim, Luderites, muito legal, na beira do deserto, uma cidade pequenininha. Por que primeiro Luderites? Porque eu queria ir primeiro próximo de costa. Porque o barco novo, na verdade, para esse tipo de coisa, um barco novo é pior do que um barco usado, né? Um barco usado já é um barco testado. Já é um barco, né, que já teve as manutenções, né, que tinha que ter sido feitas e tal. O barco novo né, embora seja tudo novinho, é mais uma incógnita, né? Então, a primeira perna eu quis ir para Namíbia pra gente sentir o barco, aclimatar a tripulação também. Quer ou não, Namíbia é ao norte da África do Sul, né? A Leopard, a fábrica, é na África do Sul. Qualquer coisa, né, tava à mão dos caras, né, pra fazer uma manutenção e tal. Beleza. Namíbia, fomos para Santa Helena, que era um sonho, né? Onde Napoleão, né, ficou e tal. Queria muito conhecer Santa Helena. Conheci o paredão de Santa Helena. Ficamos 5 dias amarrados na boia sem poder descer por causa do Covid. Não tinha um caso, nem um caso. A ilha de Santa Helena tem uma populaçãozinha razoável lá, né? E não tinha nenhum caso de Covid. Então os caras estavam estritos assim ao máximo, né, cara? Porque eles não queriam correr o risco de, claro, né, de surgir um caso. E lá tem umas poitas. E depois eu entendi por que tem as poitas. Primeiro, porque o declive é muito acentuado. Então, muito perto já da pedra, onde você teoricamente jogaria o ferro, já é assim, 25, 30 metros. Então, você imagina, né? Pra você, né, fundear com segurança, você teria que jogar 120 metros de amarra, né? E lá não deve ser calmo, né? Nunca. É isso. Eu ia chegar aí. Assim, é abrigado, porque, curiosamente, como tá, né, a alta de Santa Helena, o vento só vem de 2 direções. Então, embora não seja uma baía assim fechadinha, se o mar entrasse por ali, né, ia ser completamente desabrigado. Só que não entra, né? A verdade é essa, né? Então, a ondulação, o swell abraça a ilha assim, reflete um pouco para trás. O que acontece? Outro motivo da poita. O vento normalmente vem de uma direção, mas a corrente vem de outra. Então, você tem que ficar amarrado na proa e na popa. Porque quando o vento está soprando, você fica aproado ao vento, beleza. Foi a primeira coisa que a gente fez, amarramos na boia normal, de proa. Depois, começamos a perceber que aí cai a rajada, a corrente vence e te empurra para cima da boia, né? Aí você atropela. Então, legal, mas lá tem várias poitas de graça, as poitas zeradas de graça. Você, né, amarra ali na poita e fica na paz. Agora, não podemos descer, né? Aí Santa Helena, Ascensão, né? Ilha de Ascensão, base militar inglesa, base militar americana. Quando descemos em Ascensão, a gente estava 21 dias no barco. Era uma quarentena fantástica, porque a última vez que a gente tinha pisado em terra era em Luderites. Em Santa Helena ficamos, né, confinados no barco. O cara, depois de eu encher muito o saco dele, ele deixou a gente dar um rolê de botinho. E a gente ia para pegar o sinal da internet, que eles trouxeram os cartões, mas como era atrás do paredão, o sinal era muito ruim. A gente ia de botinho, cara, imagina isso, amarrava numa poita em frente à cidade para poder pegar o sinal. Ficava todo mundo lá, que nem uns mané, né, no celular e tal, né? Aí Ascensão, chegamos em Ascensão, 21 dias confinados, pudemos descer. Então, uma maravilha, né? Descemos em Ascensão, um calor de bode, uma ilha vulcânica incrível, cheio de tubarão. O desembarque mais louco que você imaginar é o de Ascensão, porque assim, é um pier altíssimo. É um negócio industrial, tá? Na real, industrial, assim. Cheio de tubarão embaixo, cara. Os tubarões, eu tenho essas imagens se aí. Cair... Não, se cair já era. Ataques de tubarão não morreram, não, mas teve 2 ataques relativamente recentes, que nego, pô, se ferrou. E você vê, filmamos tubarões assim, ó, embaixo do botinho. E sofremos um ataque, o tubarão mordeu o motor. Desligado, mas mordeu. Abriu o bocão e uau. E eles são agressivos. Na verdade, são tubarões de Galápagos. E agora lindo, né? Uma água clara, uma água quente. Seria assim um paraíso. O nego mergulha lá, mas... E tem tipo pufa, que é a piranha do mar. É um peixe também muito louco. Você joga assim pão, é tipo piranha mesmo. Caramba, alguém vai na praia lá, cara? Ah, vai. Os malucos lá vão. Não tem nativos, né? Porque todo mundo só pode estar lá a trabalho, é outra curiosidade. Mas pra você chegar com o veleiro lá em rota e conhecer, é tranquilo. Fora a Covid e tal, assim. Ah, não, tranquilo. Pô, povo super hospitaleiro, eles estão super acostumados. Enquanto a gente tava lá, tinha mais 6 ou 7. Aí já é um fundeio legal, sabe? Um fundinho de areia, uma praia, né? Entendeu? Ali 8 metros.
metros, 10 metros, sacou? Aí, pô, coisa de americano, né, cara? A base dos americanos tem tipo uma lanchonete com jukebox e hambúrguer e rock and roll. É engraçado pra caramba. Mas pra gente foi ótimo. Eu sou rei do junk food, então tá doido pra comer um Big Mac, né? Aí os caras, né, fizeram. Essa viagem foi interessante que a gente cruzou os dois meridianos, né, Capricórnio e Câncer, o Equador e GMT, né? Só faltou a linha internacional da data. Então aí saímos de Ascensão, cruzamos o Equador, chegamos no Cabo Verde, em praia. Fomos roubados em praia. Entraram no barco e tal. Não foi por falta de aviso. Meu planejamento inicial era parar na Guiné-Bissau, no Rio Geba. E é um lugar tranquilo? Tranquilo de parar também? Teoricamente sim, né? Porque tem muita pirataria no Golfo da Guiné, mas não confundir o Golfo da Guiné, que é aquela curva da África lá embaixo. Entendeu? Ali a Guiné-Bissau, que já é embaixo do Senegal e tal, já é mais tranquilo. Mas depois, como atrasou lá em Santa Helena e tinha esse negócio da janela de tempo, passamos reto. Passei perto, porque meu planejamento era ir pelo leste, né? Então nós passamos pela foz do rio, assim, a 70 milhas. Mas o que aconteceu? Quando não parou na Guiné-Bissau, que eu queria fazer isso para quebrar, né? Justamente para não fazer, assim, pernadas longas, porque já por experiência eu sabia que fica chato, né? Ainda mais para quem não tá acostumado. Então, né, dava uma quebradinha, dá um reset. Pra dar um ânimo, né? Um ânimo, recarrega a bateria, vai em terra, né? Queira ou não, novas experiências, conhece novos lugares, gente, papapá. E ia pro Cabo Verde. Também já virava um través. Porque aí vem um vento de Nordeste, chama Armatã, que aliás é um vento que traz a areia, cara. Deixava o barco imundo. Muito louco, a areia do Saara, sério. Você lá no meio do mar, cara. O lounge cheio de areia, assim, lotado, uma lama, quando vinha água com sal e tal. Então era parar em Praia, que é a capital, porque é, né, mais embaixo, mais ao sul, e depois Mindelo. Mas quando saímos de Ascensão, né, pô, vamos direto para Mindelo, já que vamos encarar, aí ia ser 14 dias, o planejado era isso, 14 dias, né, 2 semanas, né. Beleza, aí quando a gente tá, cara, que justamente pegou um contravento, que aí o contravento, né, mais forte era justamente quando chegou no arquipélago do Cabo Verde, então a gente tava lá naquele ângulo máximo de orça do barco, né, batendo, né, já era um mar chatinho, já era, sabe, um vento assim com rajada de 28, 30, né, um vento sustentado assim, né, 23, 24. Aí o piloto deu uma falhada, que foi o quê? Esse piloto, ele tem uma corrente. Por algum motivo, laceou essa corrente, né? Ela começou a correr pelos dentes. Super simples. Davi também... Tiraram um elo, uma coisa assim? Nem tirou. Eu até que meio que descobri lá, fuçando, olhando, mas eu não tenho habilidade nenhuma. E o Davi é o contrário, pô. O Davi é um cara, né, super habilidoso. Então ele foi lá, né, com a habilidade dele, que eu vi que tinha um parafuso que você soltava e podia puxar o motor. Então você esticava a corrente, né? Aí fez isso, só que para fazer isso, pô, batendo na onda, não sei o quê, eu arribei, né? Quando eu arribei, a nossa proa deu em praia. Aí todo mundo pensa, 12 dias, né? Aí já tinha começado a bater aquele desconforto. Queira ou não, né? Será que o piloto vai ficar mesmo? O conserto, né? Vai segurar? Tal. Não, vamos pra praia, né? Então, vamos à la praia. Vamos pra praia. Se você parasse não em praia, mas em Mindelo, né? Que você falou. Você acha que seria mais tranquilo essa questão de ter a vida? Com certeza. Lá tem marina e tal. Domingo passado eu falei sobre as mentorias da Aline para quem quer ter uma presença digital, para quem quer se comunicar melhor no Facebook, no YouTube, no Instagram, né, e vender mais, se for o caso, né, ou depende dos seus objetivos. Muita gente entrou em contato, foi muito legal, e se você quiser saber um pouco mais de como poderia progredir nessa área, tem um e-mail aqui da Aline que aparece aqui, fale lá com ela e descubra se é pra você também, tá bom? Aí o que aconteceu? Paramos em praia. Quando chegou lá, eu tenho esse vídeo lá também. Aí eu gravo assim, brincando, né? Sempre com o Davi, né? Eu digo aí, Davizão, aqui vai ser igual Fortaleza. Tomara que não, né, cara? Porque só tinha gente, entendeu? Tipo assim, não tinha um veleiro,
não tinha nada, tipo uma favelinha em frente, sacou? O porto assim, na área de fundeio da carta, né? Não tinha nada, nenhum barco, aí passava assim uns barcos super curiosos, sabe? De pescador assim, né? Você via os caras olhando, né? Tipo assim, aquela nave, né? Pensando, pô... E aí eu, né, brinquei com o Davi, falei, e aí, Davi, tu fica tranquilo? Tu dorme tranquilo aqui, essa favelinha em frente, né? Aqui, tomara que não seja igual a Fortaleza, né? Fortaleza tem aquela favela lá famosa que roubam, né? Aí, pô, não deu outra, né? Tinha lido no livro do Jimmy Connell, tinha lido Insight, que era perigoso lá, que tinha roubo, né? Que não era assim violência de assalto, arma e tal, mas que tinha muito roubo. E que até na cidade tinha um pouco isso também, de assalto mesmo, de, né, de você dar um mole com o celular. Mas descemos, todo mundo doido para ir pra terra. Aí descemos para ir fazer imigração. Fomos lá, pegamos um táxi, fomos lá na Polícia Marítima fazer imigração. Os policiais nos alertaram. Isso ainda era de dia, né? Falaram, ó, o barco talvez, melhor, né? Deixar alguém, porque, né, tá complicado. Não, beleza. Aí voltamos. Quando a gente voltou, cara, tinha uma lanchonete no porto que tinha internet. Boa, de graça. Aí sentamos lá, não, vamos só comer um troço rapidinho, a tripulação inteira. E ver a internet, começamos a ver a internet. Resultado, o nego não tinha internet há 12 dias. Fomos ficando, a mocinha fechou. Só que ela, gente boa, ela falou, eu vou deixar a internet ligada, vocês podem ficar aqui fora, tinha uma varandinha, né? Vocês podem ficar aqui, vou deixar. Aí ela deixou. Resultado, nós ficamos 2 horas na internet, sendo que a noite caiu. O barco a gente não tinha deixado nenhuma luz acesa, ou seja, era praticamente me roube, né? Porque deixamos o barco sozinho, sem ninguém, todo apagado. Quando a gente chegou com o botinho, o cara foi a nado, o barco tava todo molhado. Você imagina um negócio maluco. Mas arrombou a porta lá e levou laptop, câmera, levou um monte de coisa, né? E aí depois fomos super bem tratados. Isso daí tem que se falar também, teve, né, essa parte ruim do roubo. Mas depois, pô, as autoridades, sabe? Teve até um CSI Cabo Verde, né? Os caras foram no barco, pô, com luvinha, pozinho branco, tiraram os digitais. Mas a gente não queria, né, ficar mais ali também, né? Todo mundo tinha sido, né, roubado. Eu até dei sorte, não me roubaram nada, acho que roubaram as roupas só. Então fomos pra Mindelo. Aí uma travessia ridícula, né? Um dia, um overnight, assim, né? Uma noite de mar. Chega no dia seguinte, mas curiosamente foi o lugar onde a gente pegou mais vento, foi nessa chegada lá de Mindelo, da travessia inteira, não mar, porque as ilhas abrigam, né, do mar e justamente afunilam o vento. Então no canal entre a ilha de São Vicente, que é onde está Mindelo, e a ilha de Santo Antão, o vento afunila, cara. Pô, dá rajada assim, dia claro, não sei o que, dá rajada de 38 nós. Por sorte tinha um barco de pesca que tava voltando e o cara tinha a manha, né? Então ele ia muito grudadinho pra se abrigar no que dava, e aí eu fui seguindo ele, né? Aí chegamos em Mindelo. Aí Mindelo é, entre aspas, a parte europeia. Tem pobreza também, né? Claro. Você já vê que é muito engraçado, é o mesmo país e tal, mas já é outra... Já é mais focado em turista. É. Volvo Ocean Race vai parar lá, pô. E aí uma vida cultural, pô. Fomos num centro cultural, museu, entendeu? Aí bem legal. Aí Mindelo. Aí depois de Mindelo, fomos para Tenerife. Conseguimos, né, aquilo que eu já falei antes, né? Fiquei felizaço com a navegação, tem lá nos vídeos, o planejamento. Tem até eu no floating bar dessa marina Mindelo. É um lugarzinho assim, né, descolado da cidade, esse floating bar da marina, né? Aí, pô, tô lá eu com o laptop aberto justamente no Índio, planejando, né, essa ida para Tenerife. Quando eu penso na meteorologia, eu tenho a impressão assim que, claro, tem as cartas piloto que tem uma noção estatística do período de cada região. E tem a previsão do tempo que te dá, assim, ó, 7 dias. Eu trabalho com 3, no máximo. Eu acredito em 3 dias, de 3 dias pra lá, pra mim, assim, é uma noção, é uma vaga noção, é quase um chute. E você fez pernas bem maiores que isso, imagino, né? E aí, tipo, é isso mesmo, né? Você vê os primeiros dias, aí você sabe como você vai entrar no mar, mas depois disso, você estatisticamente tem uma probabilidade do que vai acontecer. É isso ou é mais do que isso? É isso, né? E esse estudo prévio, né, voltando à sua primeira pergunta lá da preparação, foi o que me deu muita segurança, porque eu já tinha a ideia, assim, do big picture, né? Do que vai acontecer. Então você
tendo ali, antes de zarpar, a maior perna que a gente fez foram 12 dias. Então é o que eu digo, você tem ali 48 horas firme, né? Hoje em dia, previsão realmente muito boa. E no oceano, então, que não tem influência, né, de terra, de sea breeze, não sei o quê, aí é que a previsão é boa mesmo, né? É bem mais fácil, né, dos modelos acertarem, né, o que vai acontecer. Aí deu certo. Canárias, eu escolhi Tenerife, assim, aleatoriamente, para ser muito sincero, né? Ou eu ia para Las Palmas, que é a capital, ou Tenerife, que é mais ou menos no meio, porque isso eu queria. Eu não queria, né, nem ficar muito a leste, nem muito a oeste, justamente para ter opção de depois sair para um lado ou para o outro, né? E aí aquela loucura, né, cara? Porque é África, mas é Europa. Então nós, na verdade, inclusive oficialmente, né, de passaporte e tudo, nós demos entrada na Europa em Tenerife, né? Que é em frente à costa da África, né? Chegamos na Espanha. E aí é aquele contraste louco, porque a gente vinha, né? Namíbia, que é África mesmo, né? Continente e tal. Aí, né? Santa Helena e Ascensão, que são colônias britânicas, mas completamente fora da curva, né? Porque ilhas, né, no meio do Atlântico, né? Aí Cabo Verde, que é África de novo. E aí, de repente, né, chegamos lá uma semana depois em Tenerife, né, nas Canárias, que é um arquipélago africano, que é a Europa, né, cara, e é a Espanha. Aí eu me sentia, sem sacanagem, assim, ó, nas Baleares, porque é aquele clima, assim, de Maiorca, entendeu? Um calçadão, tapas, as lojas são, né, são as mesmas, é o Corte Inglês, ferry, né, vem os ferry, então já era, não era verão, mas já era antes, então vem ferry, desce um bando de carro com placa, né, de comunidade europeia, né, fazendo turismo lá. Sim, mas vem ferry da Europa? Vem ferry da Europa, cheio de carro dentro, mano. É, cheio de carro dentro. Abre lá aquele bocão, ó, e sai a fila de carro. Né? Então sai de lá e vai. E os ferros são rápidos hoje em dia, cara. Esses caras andam 25 nós, pô. 22 nós. Porque você vê no AIS dá até medo, né? Sério, porque tu olha, é um navio, né? A 25 nós, né? Então se bater não sobra nada. Né? Aí chegamos na Europa, já dá, né, dá aquele conforto civilizatório, digamos assim, né? Os modelos já começam a ter as resoluções, né, do próprio Predict Wind, não sei o que, entendeu? Porque Canárias já é um destino, né, que nem quando vai atravessar para o Caribe, para muito lá, no Cabo Verde também, né? Mas nas Canárias muito mais, né? Então, eu digo, você já está no Grand Monde, né? Assim, tá no mundo civilizado, né? Então as cartas, não que não tenha lá para baixo, mas estou dizendo, você vê nitidamente que a qualidade da informação é outra, né? Aí ficamos lá e aí vamos para onde, né? Ainda tinha uma certa ameaça de ter que ir, não digo para os Açores, mas ia assim muito pro oeste, né? Para depois cair pro leste, né? Mas aí eu já com essa manha, né, de motorar na calma para depois velejar, né, para onde eu queria. Eu já estava mais ou menos com isso na cabeça. Fiz a mesma estratégia para a gente ir para Madeira, que também é pertinho. Ficou lá uma dúvida. A gente ia sair, que tinha uma pressa. Pintou a janela. Pintou a janela, aí também é rapidinho, 2 dias, né? Aí o mesmo esquema em miniatura. A mesma coisa que fizemos do Cabo Verde para as Canárias, fizemos da Canária, né, para Madeira, mas em miniatura. Tudo em miniatura. Então fomos pro oeste motorando na calma, depois entrou o vento, né? E aí na orça máxima, chegamos. Aí é que foi o momento mais engraçado da viagem, né? Porque chegamos em Funchal, na Madeira, ninguém conhecia a Madeira. Aí, por causa do Covid, o cara falou, ó, vocês têm que ficar de quarentena numa área de fundeio ali, designou, né, e tal, abrigado, em frente da cidade, mas em frente, assim, ó, você viu os carros, assim, e tal, mas um fundeio, né? Internet. Né? Internet, exatamente. Só que a gente não tinha os cartões ainda, né? Então, né, tentando roubar, né, aquele esquema, né? Achavam uns Wi-Fi lá, mas não tinha senha, aquele negócio. Ficamos ali e os caras falaram, ó, vão as autoridades sanitárias, né, para ver, talvez tenha que fazer, né, um teste, aí tem que esperar o resultado do teste. Então, provavelmente, né, vocês vão ter que dormir aí no ferro e só vir pra Marina amanhã. Tá, beleza. Aí ficou naquele negócio, tá bom, jogamos ferro ali. Aí o cara da Marina falou, ó, vocês podem trazer os documentos já. Aí descemos o ding, né, o botinho, e pum, né, fomos lá levar já os passaportes pra adiantar isso. Quando chegamos lá,
o Paulo falou assim para mim: ah, Murilo, eu olhei a previsão e parece que depois de amanhã vai ter um vento bom pra gente ir pro continente. Aí tá, eu falei, vamos ver. Isso enquanto a gente tava em terra. Ficamos 15 minutos em terra. Deixamos o documento, o cara tirou um xerox lá, devolveu. Aí voltamos pro bar. Quando voltou pro bar, cara, entrou um vento de oeste assim, ó. Sério. Aí eu até pensei, pô, esse vento... Aí falei, cara, esse vento tá soprando. Aí conseguimos roubar uma internet lá, alguém achou uma internet, né, boa, free. Quando eu olhei, cara, eu falei, não, mas não é daqui a 2 dias, é agora, né? A janela... Agora. É agora, é tipo, é esse oeste que tá soprando aqui na âncora que vai botar a gente lá em Portugal, mano. Né? É agora mesmo. Aí, pô... Falei pra galera, como eles já estavam assim na pilha, né? Todo mundo já cansado, né? Todo mundo queria conhecer lá a Madeira e tal, mas o objetivo era levar o barco, né? Então também, né, concordaram. Então foi a coisa mais engraçada. A gente conheceu o Funchal, assim, de olhar. Eu desci 15 minutos na marina, botei o pé lá, suspendeu e fomos embora. E foi uma velejada fantástica. E aí virou meio um través e chegamos em Portimão. Sul de Portugal, montamos ali, né, Cabo São Vicente, Ponta de Sagres. Depois de 69 dias, 6.415 milhas e 47 dias de navegação mesmo. Com média de 6 e pouquinho na navegação. Você vê que bem careta. Para um catamarã até, né, bem careta. Quantas horas de motor? Ah, cara, no fim, depois deu muita. E hemisfério sul, até o Equador, nós motoramos 55 horas só. Basicamente assim, manobra, entra em porto, né? De um lugarzinho ou outro que deu uma merrecadinha, nada demais. Aí no hemisfério norte, acho que foram mais 200 e poucas, né? E aí foi a chegada, era ali que tu ia entregar ou... É, aí foi a chegada. A princípio a gente ia para Gibraltar, depois Paulo, né, mudou de ideia, preferiu deixar no sul de Portugal, Portimão, e aí chegamos lá, né? Dentro da marina de Portimão, aquela alegria, né, pô? Aí a alegria do dever cumprido, né, cara? Quando eu atraquei aquele barco lá, né, cara, amarrou. Pô, todo mundo feliz, que eu digo, o barco inteiro, não deu problema nenhum, né, e tal. Aí a alegria do skipper, né? E o que tu acha que foi, bom, pra você e pra galera que foi pela primeira vez, assim, o que tu acha que transformou neles, assim, que foi importante ter feito? Ah, foi legal demais ver isso, né? Poder perceber essa coisa do efeito do mar, né? Nas pessoas, né? Talvez seja a pior forma de viajar de um continente ao outro. Balança, demora consideravelmente mais que um avião, nem sempre é confortável, você depende da natureza, mas ainda assim, para um pequeno grupo de pessoas, talvez até você se enquadre nesse grupo, é ainda uma das viagens mais autênticas, transformadoras e memoráveis que alguém pode fazer no planeta. Espero que vocês tenham gostado, eu quero trazer cada vez mais aqui histórias de grandes velejadas e muito obrigado por apoiar a gente lá no Apoia-se, onde você consegue entrar no nosso grupo de Telegram e ter um contato mais próximo da gente, ou aqui no YouTube, que também tem outras vantagens. Muito obrigado pra vocês. E se você não apoia a gente ainda e você gostaria de contribuir de alguma forma e acha que a gente merece, deixe lá o que você acha que vale pra gente, ajuda qualquer quantia. E não se esqueça também de se inscrever num canal muito legal, que é o Nômade Ali, que é da Aline. Ele tá aqui em algum lugar aqui, você clica e vai conhecer histórias muito interessantes também sobre nomadismo e poesia e várias outras coisas legais, tá bom? Então até o domingo que vem!